E é assustador pensar nisso, que a nossa capacidade de planejar o futuro, de ser uma pessoa funcional, depende dessa ponte entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Sem os sentimentos para dar um peso para as opções, a razão fica perdida, paralisada. O caso do Kate foi a primeira grande evidência de que a razão pura é um mito. O Damasio argumenta que os sentimentos não são um obstáculo para a razão, como Platão talvez sugerisse. Pelo contrário, eles são um componente indispensável, são um sistema de navegação. E é por isso que ele diz que os sentimentos, as emoções, são as presenças não reconhecidas na mesa de conferência cultural. Eles definem os problemas que a nossa inteligência precisa resolver. E depois eles nos dizem se as soluções que a gente criou estão funcionando com base em como a gente se sente. Ok, então a gente precisa dos sentimentos para construir a cultura. A razão fornece as plantas, mas os sentimentos dizem qual prédio construir. Mas o que me pegou de surpresa no texto do Damasio é que essa história não começa com a gente, nem com os primatas. A gente precisa voltar muito no tempo, bilhões de anos, na verdade. E é aqui que a tese dele ganha uma dimensão quase cósmica. Ele argumenta que os padrões de comportamento social que deram origem à cultura têm precursores em espécies muito mais antigas. Baleias com dialetos, chimpanzés com ferramentas. Isso eu consigo visualizar. Faz sentido como um protótipo de cultura. Mas a análise do Damasio vai para um lugar que parece quase absurdo. Os insetos. Como é que um comportamento que parece tão robótico como o das formigas se encaixa nessa tese sobre sentimentos, emoções e cultura? Essa é uma ótima pergunta, porque a distinção aí é crucial. O Damasio descreve a sociedade de formigas e abelhas como incrivelmente complexas. Elas têm agricultura, arquitetura, divisão de trabalho, guerra, mas ele as chama de robóticas. Por quê? Até onde a gente sabe, tudo isso é guiado por instintos, por um programa genético rígido. Uma formiga, ela não para refletir sobre o seu papel na colônia. Ela não sente angústia existencial. Ela não cria arte para expressar a experiência de ser formiga, certo? É uma sociedade complexa, mas tem aquela camada de sentimentos subjetivos e de deliberação. Elas são atores num palco seguindo um roteiro que nem escreveram e nem sabem que existem. É a diferença entre executar um programa e ter a experiência de executar o programa. Mas aí o argumento vai para um nível ainda mais fundamental. Eu preciso confessar que quando eu li a parte sobre bactérias, eu tive que reler. Bactérias? Como assim? Organismos sem cérebro, têm governança social? Isso soa como ficção científica. E soa mesmo, mas é um campo da microbiologia que explodiu nas últimas décadas.